Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Foco, o seu programa semanal de entrevistas, construção do conhecimento e, claro, questionamento. E por falar em construção de conhecimento, o nosso convidado hoje é um exímio construtor do saber. Ele é formado em História, em Filosofia, em Pedagogia e é especialista em Educação e Cultura. Eu converso hoje com Alessandro Salgado. Alessandro, muito bem-vindo a esse espaço. Há um bom tempo que eu queria tê-lo aqui para a gente trocar algumas ideias sobre cultura, sobre educação. E obrigado pelo seu tempo, da sua agenda, por estar aqui conosco hoje. Eu que fico feliz, fico lisonjeado em vir aqui bater um papo com você. Alessandro, uma das funções desse programa, além, claro, de trazer questionamentos para a nossa vida, é justamente trazer gente aqui que é personalidade em Umuarama e região. O que eu entendo por personalidade? Gente que torna a cidade mais pessoa, mais humana, com mais cultura. E você é um jovem que busca isso na tua vida. Dá uma impressão que o teu projeto de vida é buscar cultura e educação para ti e para quem está ao teu redor. Por que essa gana de fazer 3 cursos, tantas especializações, fazer história, filosofia, pedagogia, especialista em educação e cultura? O que te leva a buscar estudar tanto assim, Salgado? Então, eu tenho uma vida meio diferente realmente dos outros jovens e sempre tive. Comecei muito cedo a minha vida acadêmica, aos 16 anos, e aí fui tomando gosto pelo conhecimento. Eu acho que o pior de tudo foi ter feito a faculdade de filosofia. O pior de tudo? Agora explique esse pior de tudo. Acho que o pior de tudo, o meu erro foi ter feito filosofia. Acho que onde eu errei nessa vida foi ter feito filosofia. Porque a partir do instante que eu fiz a faculdade de filosofia, eu não tive mais sossego. No sossego de querer buscar, de querer fazer, de querer sempre buscar aquilo que a gente chama de conhecimento, mas a gente vai buscando, a gente vai lendo, vai fazendo e ao mesmo tempo que se busca tudo isso, você sente que aquilo não é nada. E você se torna um nada que tem muito, o conhecimento é tão grande que você diante dele se torna um insignificante, pequeno, a ponto de você querer buscar. Então, devido a essa instigação da filosofia que nos estimula a buscar, a querer fazer, a querer buscar esse conhecimento abstrato, concreto, acho que é devido a essa... Ela era inquietante, na verdade. Essa situação de inquietação, de que nunca tá bom, tem que buscar respostas, tem que inventar respostas, tem que destruir as respostas, construir de novo. Então isso acaba tornando-se um vício de repente. Filosofia para mim é um vício. Um bom vício, né? De repente, ou até mesmo algo que nos leva até próximo da loucura, né? Uma vez eu vi uma frase de Nietzsche que ele dizia bem assim, o preço da consciência é o desespero, né? Você concorda com essa frase? Eu concordo, eu concordo. Você às vezes se sente desesperado no sentido de querer fazer as coisas, exatamente, de mostrar verdades e de repente as pessoas não correm atrás disso. Exatamente. Esse é o espelho, né? É nítido, essa resposta é nítida. Essa inquietação e você busca, você faz e você se frustra porque às vezes as outras pessoas não conseguem enxergar aquilo que você, né, está proporcionando e o desespero acontece justamente aí, quando você dá pérolas e essas pérolas não são absorvidas no que deveriam ser absorvidas. Né? Na tua conversa, na tua palavra, dá a impressão que a filosofia ela é vivente em você, é pulsante. E por que buscar também uma formação em História e em Pedagogia? Então, justamente por eu ter entrado no mundo acadêmico muito jovem, aos 16 anos já, estudando filosofia, e terminando aos 20, eu senti a necessidade de buscar uma outra graduação justamente para atender essa inquietação filosófica, que as inquietações filosóficas, elas tiveram um contexto. E esse contexto histórico, ele me instigou, ele me instiga até hoje a buscar, dentro da história também, algumas explicações, situar algumas ideias dentro do campo histórico. E dentro do campo histórico, eu me senti no dever de fazer pedagogia, de compreender toda essa questão educacional. Que foi mediante a história que você teve essa abertura para o educacional. Exatamente. Eu comecei a fazer a faculdade de História para compreender outros aspectos, e aí dentro da escola municipal, onde eu comecei minha carreira
como estagiário da área de educação, eu comecei a perceber a importância também dos aspectos pedagógicos que a pedagogia poderia proporcionar. E aí eu fui buscar ampliar esses horizontes na esfera de pedagogia. E as pessoas perguntam, mas 3 faculdades, para que ganhar dinheiro? Não, nunca pensei em ganhar dinheiro. Né? Até hoje não ganho dinheiro especificamente na área de história, de filosofia, de pedagogia. A minha renda não vem da licenciatura. Sim. Mas graças a essas licenciaturas que hoje eu tenho... Talvez você tenha uma riqueza muito maior que a compreensão de mundo, de existência, de inquietude. E essa inquietude aí desestabiliza, estabiliza, e isso é muito vulnerável, né? Eu sou meio louco. A partir dessa loucura tua filosófica, Só falta babar. que você queria contextualizar historicamente e perceber uma atuação educacional, você parece que tem 2 ganchos de atuar como cidadão, que é mediante a cultura e a arte. Como é que você analisa cultura e arte na tua vida? Que papel as duas apresentam na tua existência? A cultura apareceu na minha vida, essa questão cultural, artístico, a linguagem artística apareceu em minha vida bem na infância, né? Eu comecei a trabalhar essas questões de cantar, de fazer teatro, sempre nas apresentações de igreja. Desde pequeno você já Desde atuava. pequeno, eu já começava, né, a fazer umas peripécias. E depois que eu entrei na fase da adolescência, aí eu me encontrei no teatro. Porque aquela situação de rebeldia, de transgredir regras, o teatro me dava a oportunidade de extravasar no palco. Então foi ali, bem na adolescência, que eu comecei a fazer os cursos de teatro e me encontrei. Praticamente me encontrei no curso de teatro. E essa linguagem teatral, musical, também toco alguns instrumentos musicais. E me levou, né, essa linguagem me levou a querer não só executar a arte, não só executar músicas, não só executar peças de teatro, mas como criar peças de teatro, como criar composições, não só o ato de fazer, de executar, mas de elaborar, de criar, ser também autor da arte. E essas peças artísticas que você cria, artísticas, elas não são apenas extravasar o mundo interior, mas elas têm função pedagógica também. Exatamente. A criação das peças de teatro, a criação surgiu bem quando eu era estagiário da escola municipal, que eu tinha a função de trabalhar algumas peças de teatro com as crianças. E eu comecei a escrever algumas peças de teatro com um cunho filosófico, mas o cunho filosófico de trabalhar algumas inquietações cotidianas, algumas denúncias políticas, denúncias econômicas, algumas situações sociológicas, todas absorvidas e transformadas dentro de um script de uma peça de teatro. E ali as crianças também começaram a serem introduzidas nessa reflexão que a peça proporcionava. Então a gente começou a trabalhar os conhecimentos científicos a partir da brincadeira, do jogo dramático, do jogo teatral, e a posteriori aquele jogo teatral se transformava numa apresentação de teatro e nós levávamos para as universidades, levávamos para as conferências, e o público gostava muito, porque era uma fala não infantil, era uma fala de discussão social. Da vida real da mesmo. Da vida real. E aquilo tocava a plateia. Você deve saber, o filósofo Gabriel Marcel, que foi um existencialista, ele também escrevia peças de teatro. E uma vez perguntaram, poxa, o que você quer fazer com peça de teatro? Ele dizia bem assim, na peça de teatro, a razão ainda não pôs as mãos. A vida está à flor da pele. E é ali que se faz filosofia. Exatamente. Os meus alunos sempre, eles tinham uma certa afinidade com a peça de teatro, justamente porque extravasava. E o ato de extravasar, dentro da juventude, da adolescência, isso vem muito ao encontro dos anseios da adolescência. E eles, como eu me encontrei no teatro na adolescência, esses meus alunos também se encontraram dentro do teatro. Nós vamos para o nosso intervalo, Alessandro. A gente vai terminar com aquele famoso ditado popular, né? Que de poeta e louco todo mundo tem um pouco. Mas vamos mudar um pouquinho. Talvez de artista e filósofo todo mundo tem um pouco. É verdade. Alessandro, a gente estava falando no bloco anterior um pouquinho dessa relação de pensamento filosófico, histórico, pedagógico com o mundo artístico, né? Mas
E você que encarna isso, como é que é um pouquinho da tua história? Você é de Umuarama mesmo? Como é que foi um pouquinho a tua infância que descortinou nesse processo de construção? É bem diferente minha história. Eu venho de Serra dos Dourados, distrito de Umuarama, um distrito bem simples, bem humilde, de família muito humilde, né, de extrema humildade. E essa infância um pouco sofrida, diferente, desde de início de adolescência. Eu era catador de latinha, é onde eu comecei a sonhar catando latinha. E o catar latinha, catar objetos de metais, esse ato era um ato muito gostoso para mim, né? Porque que idade você tinha quando fazia isso? Eu tinha 9, a partir dos 9 aos 14 anos fazendo Mas não isso. abandonou a escola, estudava não, sempre e trabalhava. Normal, mas o ato de catar latinha era o momento que eu sonhava. Eu sonhava e construía meu futuro em cada latinha que eu pegava. Então, cada latinha que eu pegava, eu imaginava que aquela não era a minha função para o resto da minha vida. Aquilo ali era passageiro. E com aquilo ali, eu fui criando perspectivas, fui vislumbrando outras oportunidades. E de catador de latinha, fui a panfleteiro, né? Panfletei, andava muito na cidade, panfletando. E aí entrei na universidade, onde eu pude compreender algumas situações acadêmicas e fui... O artista, Salgado, é um cara muito ligado à realidade, né? Ele tem um olhar atento. Exato. Você, como catador de latinhas, depois panfleteiro, você observava as pessoas, o mundo interior delas? Observo até hoje. Até hoje? Até hoje. Quando eu vejo um catador de latinha, um catador de papelão, muitas vezes eu ajudo. Eu pego o carrinho, vou atrás, levo, né? Em determinados momentos eu vejo cansaço, me coloco e vou. E essas pessoas são pessoas simples e são pessoas que possuem muita humildade. E a humildade, ela vem muito ao encontro da sabedoria. E isso é magnífico, isso é virtuoso. Então é um momento que eu me sinto muito feliz de ter essa história e vejo no outro... Vejo não, de repente aí minha frustração. Eu sempre busco no outro aquilo que eu gostaria que o outro tivesse, que é a humildade. A humildade do catador de latinha. Né? Que aí acaba um pouco dessa frustração. Você falou também. Dessa relação de humildade e sabedoria. Nesse povo humilde que você fez parte e que você observa até hoje, dá atenção até hoje, você percebe muita sabedoria neles? É uma sabedoria popular, é uma sabedoria simples, porém... É uma sabedoria muito rica. E aonde, quando eu comecei a estudar filosofia, eu imaginava o que é melhor, né? Permanecer naquela ignorância simples ou sair dessa ignorância, que ao sair dessa ignorância você se depara com um outro objeto, uma outra situação que é pior às vezes daquela ignorância de cidade interior, enfim. E como é que você percebe hoje? Você tem experiências de aulas, né, de pós-graduação também, mundo acadêmico. Eu também tenho, e às vezes eu percebo que existe uma pseudo-sabedoria nesses meios. Às vezes, né? Há muitos de nós, às vezes, com uma arrogância intelectual muito grande, né? E de repente, quando você compara essa pseudo-sabedoria com essa sabedoria humilde, que relação que você pode construir para a gente? Então, essa pergunta é uma pergunta que eu vivencio ela, né? Hoje, eu tenho a oportunidade de me retirar da cidade grande e ir para o interior. Então, eu faço isso todo final de semana, é um costume. Nós temos uma chácara e saímos da cidade e vamos para o interior. E deixamos aqui na cidade todos os títulos, todos os rótulos, todas as funções, deixamos tudo. Levamos aquilo que é o de mais essencial, né? Levamos para esse interior, aonde vivenciamos com essas pessoas do interior, sem mostrar, sem falar, sem dizer formações, enfim, vivemos naquele mundo do interior. Uma relação de iguais. Uma relação de igual. Tentamos fazer uma relação de igual. Sou religioso e eu acredito muito que nesse interior Deus está lá. E eu busco Deus no interior. Esse interior seja sertanejo, esse interior de raiz, esse interior que muitas vezes na correria da cidade grande nós não conseguimos voltar e fazer essa relação. Então, se hoje nós vivemos um mundo capitalista, não é possível sair dele, né? É fato. Mas se eu tivesse uma liberdade
total, que nós não temos essa liberdade total, essa liberdade total, eu me retiraria da cidade e me isolaria no interior. Eu viveria nesse interior mais humilde, mais simples. De repente a felicidade pode estar lá. Buscar nas origens uma felicidade, de repente, plena. E por que você decidiu publicar algumas obras? Parece que você tem 3 obras publicadas, né? A Casa de Sofia. A Casa de Sofia, depois Contribuições da Arte para a Educação e Antologia Antologia Poética pela Academia Moramense de Letras. Isso. Né? Por que você decidiu, de repente, com essa tua visão de mundo, com essa tua experiência acadêmica, experiência da humildade e sabedoria do povo, né, povo simples, de repente se publica algumas obras? Qual a tua intenção com isso? Para que ser escritor? Nós voltamos à pergunta principal, né? Quando eu fiz filosofia, eu acho que o erro foi ali. Né? Esse instigar, buscar e ser autor da história, protagonista da história. Atualmente vivemos numa sociedade onde as pessoas são muito passivas, onde a televisão dita, onde a mídia dita. As coisas estão prontas, né? Prontas, acabadas. O Google é prova disso, né? O Google saiu fora do ar esses dias, foi uma loucura, um caos na internet. E ser protagonista da história é ser o autor dela, é construir a história. E aí, dentro desse contexto acadêmico, de sempre estar estudando obras de outros autores, por que não criar uma obra? Por que não? Claro que embasada em outros autores, não teria essa pretensão de obra inédita, Alessandro Salgado escreve uma nova tendência, um novo conceito. Não é isso. Mas uma releitura, de repente, uma releitura de algumas obras, foi aí que eu tive a ideia de montar Contribuições da Arte na Aprendizagem, relatando as minhas experiências de escola, onde eu trabalhei a arte dentro desse contexto escolar, trabalhei a música com crianças de vulnerabilidade, e Casa de Sofia, uma forma de levar, ou tentar levar, vou ser menos pretensioso de repente, tentei levar filosofia para as crianças. Né? Casa de Sofia é uma tentativa de filosofar na tenra infância. Vamos lá então conversar um pouquinho sobre essa obra Casa de Sofia. Casa de Sofia. Como é que nasceu o projeto Casa de Sofia? Porque me parece que esse projeto ele foi adotado também pelo município, né? Foi. As escolas municipais tinham acesso ao livro, às reflexões. Como é que foi o processo de gestação dessa obra? Então, a gestação dessa obra foi um treinamento que eu tive em Curitiba, dentro da semana literária que nós sempre fazemos no SESC. E naquele momento surgiu a ideia de montar, de criar uma obra que trouxesse um pouco de reflexão para a criança. E aí, durante algumas noites, madrugadas, coisas de louco de repente, acabei criando a Casa de Sofia, embasada e inspirada em Sócrates, principalmente, de perguntar e não dar respostas. Então, Casa de Sofia é um livro de perguntas e não tem respostas, de inquietações filosóficas, reflexões sociais, materiais, que a criança poderia fazer ou tentar fazer ao ler, ou até mesmo ser instigada a fazer isso a posteriori. E o município, na época, a Silvia Oliveira Basso, uma professora que eu tive dentro da universidade e naquele momento foi secretária de Educação do município, acabou absorvendo a ideia, curtiu a ideia e pediu para que eu triplicasse as tiragens, porque nós atenderíamos o município todo, a rede municipal de educação, com o livro A Casa de Sofia. E foi muito interessante, fizemos um trabalho junto aos professores, com relatórios, experiências, e foi bem diferente, foi bem gratificante. E algo que eu gostei muito é que até hoje as crianças chegam, o livro A Casa de Sofia, e eu leio todo dia. Tá, mas por que você lê todo dia? Né? Eu fiquei perguntando, mas por que o menino lê todo dia o livro A Casa de Sofia? E eu fui a um treinamento, o palestrante já havia comentado que quando a criança não consegue compreender a essência, ela volta várias vezes à obra para ela consiga absorver. Então eu gostei disso, porque foi um livro que de repente foi útil, não para compreender o mundo, mas para fazer uma reflexão dele. Para trazer um pouquinho dessa loucura que você fala que foi tocado, que é uma ação loucura. Alessandro, no bloco anterior nós falamos um pouquinho da Casa de Sofia, essa tua contribuição para os pequenos. Mas você também traz uma contribuição para os educadores, que é a obra Contribuições da Arte na Educação. Né? Isso. Conta um pouquinho para a gente como é que é esse processo de colocar por escrito uma experiência tua, artística e educacional. Eu trabalhei com adolescentes
de vulnerabilidade social, e nesse trabalho pedagógico eu incluí o teatro e a música como ferramentas e instrumentos de trabalhar o conhecimento. E realizamos algumas concepções, algumas construções de peças de teatro, e eu fui relatando, fui guardando. Esse livro, então, não nasceu de um gabinete lá de pensamento, né? Não, ele é fruto de uma experiência. Ele é fruto de uma experiência de 4 anos. 4 anos. 4 anos, com diversos públicos. E essa experiência eu fui relatando como historiador, guardando tudo, fotografando. E foi um projeto diferente. Na época, a mídia deu um enfoque legal. E eu fui guardando essas recordações midiáticas e depois reuni, compilei tudo no livro Contribuições da Arte na Aprendizagem e embasei todo esse conteúdo dentro de alguns autores. E essas concepções foram assim surgindo e embasando o livro Contribuições da Arte na Aprendizagem. Um educador que usa a arte para ensinar, ele consegue atingir mais seu objetivo? De repente ele tenta. Que assim, a educação, a meu ver, ela acontece quando a gente toca, né? Toca. A educação, ela toca. E ela toca de diversas maneiras. Tanto ela pode ser forçada e tocar, sendo forçada de uma forma cruel, violenta, ela pode marcar a criança e marca, ou como ela pode marcar a criança através da arte, através da linguagem teatral, linguagem musical, que é muito mais agradável. Então a gente acaba tocando não só o intelecto, mas o coração. Então tocou aquele coração ali, ela compreendeu, ela sentiu, ela guardou. E é justamente essa fotografia que eu tirei da minha realidade pedagógica. O teatro e a música, eles tocaram a criança naquilo que ela mais, de repente, gostava. Não é apenas uma ideia de transmissão de conceitos intelectuais, não. Mas é um toque na existência humana. Exatamente. É onde a criança ela consegue sair da insólita realidade de periferia dela e ela consegue assumir esse protagonismo de ser o dono da história ou fazer a diferença, pelo menos na peça de teatro. Então, de repente, é uma troca de realidade. E essa realidade traz uma certa realização para a criança. E eu compilei tudo isso e fiz o livro Contribuições da Arte na Aprendizagem. Na minha opinião, Salgado, a tua grande obra, claro, tem essas obras Casa de Sofia, Contribuições da Arte, mas a tua grande obra que eu percebo é uma luta incessante para que o Umuarama e região tenha cultura e educação. Você é colaborador do SESC, trabalha nessas áreas. Conta pra gente quais são os seus projetos, o que te chama atenção nessa tua atuação política, educacional e artística para Umuarama e região? O SESC ele é uma porta muito boa, uma vitrine, onde nós podemos trabalhar a cultura, inventar a cultura, oferecer para a população de Umuarama projetos culturais, como a Semana Literária, Autor de Ideias, um projeto onde nós já trouxemos Domingos Pellegrini, Ângela Lago, enfim, entre diversos escritores aí de renome nacional. Eles estiveram na cidade de Umuarama e o público pôde prestigiar peças de teatro, inúmeros espetáculos musicais como o Sonora Brasil. São projetos extremamente relevantes para a formação de plateia do interior do Paraná referente a Umuarama. Então a gente consegue oferecer pelo SESC projetos culturais que instigam, estimulam a população a apreciar essa questão cultural. Que cultura todos nós a temos. Porém, esse olhar de apreciar uma obra de arte, hoje o SESC tem uma obra de artes, Lagamar, o olhar a tela, o olhar a peça de teatro, olhar a música de uma forma mais sensitiva e técnica. É justamente esse o dever e a obrigação que nós, enquanto colaboradores do SESC, temos de oferecer para a população. Você acha que o primeiro passo para uma criação artística de um município, o município descobrir uma vocação artística, seria esse, o fato de aprender a olhar, apreciar? Ninguém dá o que não possui. Não tem como eu cobrar, não tem como eu doar aquilo que eu não tenho. Então, a princípio, é justamente esse o caminho. E esse caminho começa lá na escola, esse caminho começa nos órgãos de responsabilidade, dentro da educação, dentro da cultura. E o SESC se enquadra dentro desses órgãos hoje na cidade de Umuarama, que consegue oferecer, junto às outras entidades que existem também na cidade, e buscam oferecer cultura, de repente, não de alto nível, mas busca de médio,
também às vezes de alto nível para a cidade de Umuarama. Se alguém quiser mais informações, Alessandro, sobre o que vai acontecer em Umuarama em 2013, sobre as tuas obras para ter acesso, basta ligar para você no SESC? Nós temos telefone institucional, 3623-3536. O SESC ele é uma fábrica de cultura, nosso slogan, e diversos cursos nós oferecemos, projetos podem entrar em contato. Temos diversos cursos gratuitos também na área de educação, como inglês. Em 2013, vários projetos surgindo aí e dar continuidade e às vezes até buscar mais ainda, levar essas ideias e difundi-las na cidade de Umuarama. Sinta-se convidado para 2013, está sempre presente no nosso programa para conversar, dialogar sobre os projetos de vocês, sobre essa fábrica de cultura que eu acho que é muito interessante. Não, fico feliz de estar aqui compartilhando um pouco dessa loucura com você. Obrigado. Foi um louco papo, mas muito saudável. Legal. Obrigado, Alessandro, pelo seu tempo. Eu agradeço. E a você em casa, muito obrigado pela audiência. Até o próximo programa. Um forte abraço. Tchau, tchau.